Graça e paz, meus irmãos. Eu sou o evangelista Evandro Teixeira e nós estaremos, nesse momento, dando início à nossa pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical, a nossa EBD Inovadora. Nós servimos ao Senhor aqui na Congregação Monte Sião, Assembleia de Deus, no bairro do Bengui, e eu convido você nesse momento para que a gente faça uma oração na abertura dessa pré-aula. Senhor Jesus, te agradecemos por essa oportunidade, Senhor, de estarmos compartilhando a Tua Palavra, que os Teus filhos, Senhor, possam ser edificados cada vez mais, Senhor, com a iluminação do Teu Espírito em nossas vidas, para que possamos ter uma boa aula no domingo, em nome de Jesus. Amém. Amados, hoje nós estaremos dando prosseguimento à nossa revista do PEC, onde nós estamos estudando o Evangelho segundo Lucas, o Evangelho do Filho do Homem. A nossa lição hoje é a lição de número 4, que tem como assunto da lição Lucas 5 e 6, milagres, ensinos e escolha dos apóstolos. O texto áureo diz assim: Ora, aconteceu que, num daqueles dias, estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Lucas capítulo 5, verso 17. A nossa verdade prática diz da seguinte maneira: estudar a pessoa e a obra de Jesus deve nos levar à obediência e prática da sua palavra. Nós temos 3 objetivos nessa lição. Primeiro é compreender que Lucas destaca a coerência entre os atos e a mensagem de Jesus. Segundo é glorificar a Jesus pela disponibilidade da salvação para todos. Terceiro, reconhecer que, como discípulos, nos cabe anunciar o amor de Jesus. É sempre importante fazermos a observação dos nossos objetivos, porque é aí que traça aquilo que a gente deve comunicar essencialmente aos nossos alunos. Então vamos lá, vamos dar prosseguimento à nossa aula. No primeiro ponto a gente vai falar justamente sobre milagres e o médico Lucas. Lucas capítulo 5, verso 1 até o versículo 11, e especialmente nesse primeiro ponto a gente vai falar sobre a pesca maravilhosa. Lucas capítulo 5, versículo 6. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes as redes. É interessante aqui que Lucas mostra que Jesus era tão popular a ponto de ser comum as multidões irem ouvi-lo. Jesus já começa a ministrar a palavra de Deus no seu ministério terreno e chega um determinado momento em que ele vai até a beira do lago de Genezaré e começa a ensinar a palavra de Deus. No verso 1, a palavra de Deus diz que a multidão tinha o desejo de ouvi-lo e estava ali junto dele, ali no lago. E alguns pontos são interessantes que a gente que deve nos chamar a atenção nesse primeiro subponto, é justamente o que Lucas, ele como um bom historiador e uma pessoa que tinha conhecimento intelectual, ele faz a questão de mencionar o local em que Jesus começa a iniciar os seus ensinamentos, pregar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus. Ele diz aqui que o lugar é o lago de Genezaré, diferentemente dos outros evangelistas que chamam aquele lugar de mar de Tiberíades, mar da Galileia. Lucas vem trazer a definição geográfica como lago, o lago de Genezaré. É importante nós professores, atentarmos para isso, que existem diferenças geográficas entre um lago, entre o mar, e é importante a gente se cercar desse conhecimento para que a gente possa fazer essa diferenciação que é essencial sob a visão de Lucas. Os outros evangelistas chamam de mar, mas Lucas ele tem a definição exata daquele lugar como um lago. E aí é bom, professor, ver a diferença entre esses acidentes geográficos para que possamos ser bem direto naquilo que o evangelista quis passar de uma maneira acertada. Outro ponto interessante é que esse milagre apresenta, como o comentarista diz, 3 aspectos importantes aqui. Primeiro, é o domínio completo de Cristo sobre a criação animal.
Segundo, mostra o chamado de Pedro para ser discípulo de Cristo. Terceiro, mostra as similaridades nesse momento, nesse milagre, com outro momento do ministério de Cristo na Terra, que foi quando ele, já depois de ressuscitado, ele novamente organizou, vamos dizer assim, proporcionou aos seus discípulos uma outra pesca maravilhosa. É importante a gente fazer essa diferenciação. Houve duas pescas maravilhosas. A primeira, no início do seu ministério, aqui, que é essa que a gente está estudando, lá em Lucas capítulo 5, e lá quando Cristo já ressuscitou e está próximo a voltar aos céus, ele também promove uma outra pesca maravilhosa. Então é importante fazermos essa menção, né? Esses três aspectos importantes, né? O domínio completo que Cristo tem sobre a criação, né? O poder que Cristo tem sobre a natureza é demonstrado aqui através de um local exato onde ali se encontrariam vários peixes para que pudessem ser pescados pelos apóstolos que não tiveram sucesso na sua primeira tentativa, tá? Outro ponto interessante nesse primeiro subponto aqui é que o Cristo é revelado aqui tendo 5 atributos, de modo que cada um mostra os aspectos da sua grandeza. Alguns atributos de Cristo são demonstrados aqui nesse primeiro subponto, no capítulo 5 do Evangelho segundo Lucas. Primeiro, é a sua sabedoria prática. A gente pode ver aqui no verso 1 que a multidão ela se aperta para ouvir a palavra de Deus, ouvir de Jesus. No verso 3, diz que ele ensinava do barco às multidões. Ou seja, as pessoas procuravam Jesus porque queriam ouvir o que ele tinha para falar, a palavra de Deus, o Evangelho. E ele tinha algo diferente nas suas palavras, algo que os mestres judaicos não tinham. Ele tinha algo que chamava a atenção do povo. Então, a sabedoria prática de Jesus era algo que chamava a atenção das pessoas. Outro, seu penetrante conhecimento. Um penetrante conhecimento porque ele sabia a hora certa, o momento certo, o local certo para mandar os pescadores lançarem as suas redes para pescar, lá no verso 4. Outra, a sua profunda generosidade, no verso 6 e no verso 7, quando os discípulos começam a ter uma boa pesca, eles chamam outras pessoas, Cristo chama outras pessoas para que pudesse compartilhar aquele material, aquele pescado que eles haviam pescado, porque já não davam mais conta de carregar tanto peixe e eles compartilham o produto daquela pesca. Então ali a gente pode observar sua profunda generosidade. Outra, sua inefável majestade. Quando Pedro chega para ele, reconhece ser pecador, ele diz para Pedro naquele momento que Pedro agora seria pescador de homens. Então a gente vê a sua majestade, Pedro se recorre a ele reconhecendo que ele é Deus, que Cristo, que Jesus é Deus. E também o seu profundo senso missionário. Lá no verso 11, a palavra de Deus diz que eles deixando tudo, os pescadores deixando tudo, seguiram a Jesus. Então esses são alguns pontos interessantes nesse primeiro subponto em relação à pesca maravilhosa. No segundo subponto, a gente vai ver a cura de um leproso. Segundo subponto, a cura de um leproso. Lucas, capítulo 5, versículo 13, a palavra de Deus diz assim: E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. O que é interessante aqui nesse relato da cura deste leproso, a partir lá do verso 12, é que o leproso, como diz o comentarista acertadamente, era considerado como alguém castigado por causa de alguma culpa especial. Era aquela velha crença de que se ele nasceu assim, ou se adquiriu esse problema, ou se está enfrentando isso, é porque alguma coisa, alguma situação de pecado o levaria a estar naquelas condições. O leproso, ele era muito mal visto na sociedade judaica daquela época, embora a lepra, em determinado momento da história do povo judeu, fosse considerado como qualquer problema de pele, não somente a hanseníase, qualquer problema de pele era considerado lepra, mas existia a lepra mesmo, como nós conhecemos hoje, como a hanseníase. E essas pessoas eram excluídas da sociedade, eles não podiam estar
no meio do povo, eles tinham que se identificar quando eles se aproximavam do povo, imundo, imundo, eles tinham que proclamar que eles eram cerimonialmente imundos. E os próprios fariseus, os próprios mestres da lei, as pessoas, eles andavam naquela época. Flávio José comenta isso nas suas antiguidades judaicas, ele comenta isso, que as pessoas andavam com sacos de pedra para que pudessem afastar de perto deles os leprosos que pudessem se aproximar. Eles ameaçavam tacar pedras, jogar pedras nos leprosos que pudessem se aproximar deles. Então a gente vê que essa causa, esse problema de saúde da lepra era um problema social, um problema de saúde, também um problema espiritual, porque eles viam, segundo a visão judaica, era fruto de uma vida de pecado. E o que é interessante é que Lucas, sendo médico, ele conhecia a gravidade da doença, como diz o comentarista, e apresenta o homem não somente como um leproso, mas um homem coberto de lepra, ou seja, aquele homem estava provavelmente próximo do seu estado terminal, aquele homem provavelmente estava no momento final, talvez, da sua vida, enfrentando esse problema de saúde, se aproxima de Jesus, pede que Jesus o cure e Jesus, na sua infinita misericórdia e sentindo a dor das pessoas, Jesus colocava no lugar das pessoas. Jesus, por sua vez, mesmo podendo só falar, ele escolhe tocar no enfermo. Lá no último parágrafo, o comentarista cita isso. Jesus, por sua vez, mesmo podendo só falar, ele escolhe tocar no enfermo, quebrando o protocolo e mostrando que a graça alcança a todos excluídos. Dentro da crença judaica, dentro da ortodoxia judaica, os próprios fariseus, os próprios escribas, eles acreditavam e passaram a pregar isso dentro das suas tradições, que haviam 3 milagres que eles chamavam de milagres messiânicos, que somente o Messias poderia fazer. Um deles era justamente esse, a cura de um leproso. O outro era a cura de um endemoniado mudo e o outro era a cura de um cego de nascença. Então esses 3 milagres, segundo os escribas, os rabis da época, eles acreditavam que somente o Messias poderia fazer esses 3 milagres. Outros sinais homens poderiam fazer, mas esses 3, a cura de um leproso, a cura de um endemoniado mudo, a cura de um cego de nascença, só o Messias poderia fazer. A gente pode observar que depois que a lei de Moisés foi totalmente entregue ao povo na sua totalidade, não houve mais, segundo a crença judaica, nenhuma cura de um leproso. A gente vê que Miriam foi curada de lepra, mas a lei ainda não havia sido entregue totalmente à nação. A gente vê também Naamã sendo curado de lepra, mas ele não era um judeu. Então, depois que a lei foi promulgada, até os dias de Cristo, não havia registro de nenhum curado de lepra, nenhum homem curado de lepra. E é talvez por isso que Jesus, quando cura aquele homem, ele diz assim, olha, não vai, não fala para ninguém, mas mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Na lei de Moisés dizia que aquele que fosse curado de lepra deveria se mostrar ao sacerdote e oferecer sacrifícios pela cura da sua doença. Então talvez seja esse o motivo pelo qual Cristo indica que eles deveriam, que o leproso deveria se apresentar ao sacerdote e oferecer a oferta pela sua cura. O terceiro subponto, nós vamos falar sobre a cura de um paralítico em Cafarnaum, o verso 20, tá? Já a partir do verso 17 em diante, mais especificamente o verso 20, que diz da seguinte maneira: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. Outro momento interessante é a cura desse homem, desse paralítico, né? A gente pode observar que depois da cura do leproso, os judeus, os sacerdotes, os escribas, os mestres da lei, eles começam a ficar mais interessados na pessoa de Jesus. A gente observa que ele está no início do seu ministério, se manifestando à nação. E depois da cura desse leproso, eles começam a prestar mais atenção em Jesus. Tanto é que nesse momento, quando Jesus já cura este paralítico, já tem ali muitos mestres ali, muitos fariseus, mestres da lei,
observando os passos de Jesus, tá? Lucas enfatiza a presença dos fariseus e mestres da lei. Eles estavam ali com objetivos bem diferentes da multidão. Então a gente pode observar que, ao mesmo tempo que aqueles mestres da lei, que aqueles fariseus, que aqueles homens chefes da religião judaica, ao mesmo tempo em que eles acham aquilo portentoso, aquilo maravilhoso, mas muitos não se entregam totalmente a uma fé que Jesus era realmente o Messias. E eles passam a observar, a investigar, a analisar, porque realmente havia sido curado um leproso, mas eles não conseguem se entregar de coração à crença de que Jesus era realmente o Messias. Então, eles começam a acompanhar os passos de Jesus. E nesse momento, em Cafarnaum, se apresenta diante de Jesus 4 pessoas, 4 amigos, né, levando uma pessoa, um homem paralítico numa cama. Nesse contexto, acontece esse milagre. Eles não conseguindo chegar até Jesus dentro da casa devido à multidão que estava ali dentro, eles sobem pelo telhado e descem, fazem um buraco no teto, no telhado, e descem aquele homem até a presença de Jesus. E o que é interessante é a declaração inicial de Jesus sobre o perdão dos pecados daquele homem. Em vez de dizer, de oferecer logo a cura para a paralisia, Jesus vem e diz que os pecados daquele homem estão perdoados. Logicamente, essa atitude ela acende naqueles homens da lei judaica um sentimento de fúria e de murmuração. Quem esse homem pensa que é para estar perdoando pecados? E Jesus, como diz o comentarista aqui, ele fez do seu poder maior de curar a comprovação do seu poder de perdoar. É interessante. O verso 4, Jesus diz assim, olha, mas para que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, toma teu leito e vai para a tua casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para a casa glorificando a Deus. Ou seja, a prova de que Jesus tinha autoridade para perdoar pecados era que ele havia dado uma ordem daquele homem se levantar e a paralisia sumiu para a glória de Deus. A gente vê aqui que Jesus ele opera esses milagres não somente para satisfazer a curiosidade do povo. Ele opera milagres não somente para mostrar ao mundo que ele é o Messias em si. Não, esses sinais que Jesus começa a demonstrar são sinais específicos. Por exemplo, quando ele multiplicou pão e peixe, quando ele promoveu a pesca maravilhosa, ele está mexendo com a natureza, ele demonstra que ele tem poder sobre a natureza. Quando ele cura os enfermos, como o leproso, como o paralítico, ele demonstra que ele tem autoridade para perdoar pecados. Então é interessante esses 3 pontos iniciais em relação aos milagres e aquilo que o médico Lucas ele pôde comprovar, tá? A cura, a pesca maravilhosa e o chamamento de Pedro para ingressar a seguir a Jesus, e a cura de um leproso e a cura de um paralítico em Cafarnaum. No segundo ponto, nós vamos falar sobre a cosmovisão do Filho do Homem. É interessante estudar o que é cosmovisão, para que se haja esse tipo de pergunta, os nossos professores possam estar por dentro do que é essa palavra, do que significa. E basicamente, cosmovisão é uma maneira de ver e de entender o mundo. Cosmovisão é uma maneira de se ver a realidade em nossa volta. E aqui a gente vai analisar a cosmovisão do Filho do Homem. Como Jesus via, como Jesus entendia, como Jesus analisava o mundo à sua volta. Aqui a gente vai observar a cosmovisão de Jesus em relação aos pecadores, em relação ao jejum e em relação ao sábado. O verso 31 e 32 diz assim, ó, respondeu-lhe Jesus, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. O que acontece? Jesus, nas suas caminhadas, ele vê um homem chamado Levi, assentado lá na coletoria, e chama aquele homem para segui-lo. A palavra de Deus lá no verso 27 diz assim, disse-lhe, segue-me. E Levi, também conhecido como Mateus, levantou e, deixando tudo, seguiu a Jesus. O que é interessante aqui nessa situação é que Levi, ele era um publicano, Mateus, né? Ele era um publicano. E naquela época, o Império Romano, ele escolhia as pessoas da localidade para fazer essas cobranças de impostos.
Na época, o Império Romano ele terceirizou a cobrança de impostos. Ou seja, ele vendia, muitas das vezes, os imperadores romanos, os governadores romanos, eles vendiam para pessoas dali da localidade o direito de cobrar os impostos para Roma, estabelecendo uma meta. A partir do momento em que aqueles publicanos locais eles batiam aquela meta, eles podiam, com excedente, eles podiam ficar para eles. Então isso fazia com que os judeus eles tivessem raiva, ódio dos publicanos, porque os publicanos eram pessoas dali, da localidade, e que compravam esse direito dado por Roma e exploravam seus irmãos. Então, aos olhos dos judeus e especificamente dos fariseus, esses homens eles eram dignos do inferno e não deveriam ter direito à salvação. Era essa a cosmovisão dos fariseus e dos publicanos, dos fariseus e dos escribas, melhor dizendo, em relação aos publicanos. E o que é interessante aqui é, como o comentarista diz, que houve uma mudança interior na vida de Levi. Houve uma mudança interior na vida desse homem chamado Mateus. Tanto é que no verso 28, a palavra de Deus diz: ele se levantando e deixando tudo, o seguiu. Interessante, aquele homem deixa para lá, deixa para trás as benesses que a sua condição publicano, a sua condição de alguém que comprou esse direito de Roma de cobrar os impostos e tirar a sua parte. Ele deixa essa vida, essa boa vida, vamos dizer assim, ele deixa tudo para trás para seguir a Jesus. Então o que é que acontece? Ele oferece um almoço, um banquete para Jesus, e os escribas e os fariseus eles estão sempre ali participando, né? Dos momentos públicos de Jesus para poder investigar a vida de Jesus e muitas das vezes ver se Jesus poderia ser incutido em algum erro. Para os escribas e fariseus, Levi e seus amigos eram pecadores condenados, mas para Jesus eram pacientes, espiritualmente enfermos. Os fariseus e os escribas começaram a reclamar, a murmurar contra os discípulos. Aí eles já se viram contra os discípulos e perguntam, dizendo assim: vocês comem e bebem com publicanos, com pecadores? E aí Jesus lhes dá uma resposta que a gente acabou de ler. Não são, os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Ou seja, qual era a cosmovisão que Jesus tinha dos publicanos, dos cobradores de impostos? Que eles eram doentes espirituais e que eles precisavam de médico. E ali estava Jesus, o médico dos médicos, que poderia trazer a cura para a vida, para a doença espiritual daqueles homens. O segundo subponto, nós vamos falar sobre o jejum. Vamos ver a cosmovisão de Jesus, a cosmovisão do Filho do Homem em relação ao jejum. Verso 34 do capítulo 5 diz da seguinte maneira: Jesus, porém, lhes disse: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo? Jesus faz uma pergunta retórica para aqueles homens ali. Naquele mesmo ambiente, os discípulos de Jesus eles são interpelados pelos escribas, pelos fariseus, no tocante ao jejum. Eles estavam participando de um banquete. E no verso 33, eles dizem assim: os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Então, o que a gente pode observar aqui, primeiro, Jesus aproveita essa oportunidade, como o comentarista diz aqui, para ensinar a visão correta sobre esse tema. Ensinar a visão correta sobre esta situação. Qual é a situação? A situação do jejum. A gente pode ver no judaísmo antigo a forma como eles viam o jejum. Eles viam o jejum como uma forma de penitência. Eles viam o jejum como uma forma de sacrificar o seu corpo, mas em relação a pecados que eles haviam cometido. Era como uma forma de pagar pelos erros que eles haviam cometido, né? Os judeus também, eles jejuavam para interceder por alguma situação. A gente lembra de Davi que jejuou pelo seu filho com Batseba. A gente vê Neemias jejuando quando ele vê Jerusalém totalmente destruída. É uma visão diferente que o judaísmo antigo tinha em relação ao jejum. Eles veem como algo penitencial para purgar, vamos dizer assim, os seus erros. Mas Jesus vem trazer a visão para aqueles homens, uma visão totalmente diferente do jejum. Para Jesus, o jejum ele é uma espécie de relacionamento.
O jejum cristão, qual é a finalidade do jejum cristão? É desviar os olhos das coisas desse mundo e direcionar a mente só para Deus. É abrir mão da satisfação dos desejos que nos beneficiam a nossa carne para mantermos uma dedicação maior a Jesus. Abrir mão daquilo que satisfaz a carne em prol daquilo que satisfaz o nosso espírito. É essa visão de jejum que Jesus vai passar para aqueles homens. Na verdade, é uma espécie de relacionamento, visão totalmente diferente e errada do que tinham os judeus, né? E aí é nesse sentido que Jesus ele ensina aqui através de 3 pequenas parábolas, do noivo, do remendo e do odre, né? É nesse sentido que Jesus contraria os seus interrogadores, denominando-se noivo. É por isso que ele diz, como ele diz assim, os convidados para o casamento, como é que eles podem jejuar enquanto está com eles o noivo? Mas lá na frente ele diz, dias virão em que lhes será tirado o noivo, naqueles dias sim jejuarão. Aí sim os discípulos vão precisar jejuar, porque eles precisam estreitar esse relacionamento quando Cristo não estivesse mais aqui. Então ele se coloca como esse noivo. E ao falar também sobre o remendo novo, lá no verso 36, e o vinho novo em odres velhos, no verso 38 a 39, nós temos uma afirmação que só aparece dessa forma em Lucas. O que é que Jesus está tentando trazer ali? Que a forma do judaísmo antigo, do ortodoxismo judaico, ela não tem condição de ter convivência com a mensagem que Cristo está trazendo, que é o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo homem. Não há condição de haver essa união entre essas crenças judaicas antigas, erradas, arcaicas, pensamentos rígidos, com aquilo que Cristo está trazendo. O Evangelho, a salvação, o relacionamento do homem com Deus. É por isso que ele vai dizer sobre que um remendo novo não pode ser colocado num pano velho, o vinho novo não pode ser colocado em odre velho. Não há compatibilidade entre a crença judaica antiga e rígida, ortodoxa, e que não se preocupava com as pessoas, e sim com os rituais, com o ritualismo, com aquilo que o Senhor Jesus Cristo tem para trazer, que é o Evangelho, que é as boas novas de salvação. Para o judaísmo antigo, o jejum é penitência, é expiação. Para a religião de Cristo, para o cristianismo, o jejum é relacionamento, é abrir mão daquilo que me faz bem em prol de buscar melhores momentos e colocar Cristo como algo principal na nossa própria vida. Terceiro subponto, a gente vai falar sobre a visão do Filho do Homem em relação ao sábado. Capítulo 6, versículo 5, onde a palavra de Deus diz assim: E acrescentou-lhes, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Aqui a gente pode observar, já lá no capítulo 6, que em 2 sábados acontecem 2 situações em que Jesus demonstra ali, não somente através das suas palavras, mas também das suas atitudes. Ele está ensinando seus discípulos também, através das suas atitudes. Em 2 sábados seguintes, ele dá demonstrações de que o homem é muito mais importante do que um sábado. No verso 6, no capítulo 6, verso 1, aconteceu num sábado, passando Jesus pelas searas, os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. Os discípulos de Jesus, eles são repreendidos pelos fariseus, né? Que diz que não é lícito fazer isso no sábado, e Jesus se defende, trazendo até uma alegação: olha, vocês não leram o que diz nas Escrituras, lá na época de Davi, quando ele teve fome com seus companheiros, fugiu lá para Nob, lá com o sacerdote Ameleque, e o sacerdote deu pão da preposição para que eles pudessem comer, né? Ou seja, Jesus apresenta essa defesa dos seus discípulos, que estavam saciando a sua fome num dia de sábado. Em outro sábado, no sábado seguinte, lá no verso 6, sucedeu que em outro sábado entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. E aí os escribas e fariseus observam Jesus para ver o que é que ele poderia fazer, se ele ia curar no sábado. E Jesus, até de uma forma assim interessante, conhecendo o pensamento dele, Jesus chama aquele homem para o meio e pergunta: que vos parece, é lícito no sábado fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou deixá-la perecer? Eles se calam, não falam nada, porque eles estão preocupados mais com a sua religiosidade, com as suas tradições que eles criavam, que humilhava, que oprimia o homem em prol de uma tradição. Então Jesus cura aquele homem, fitando ao redor, disse ao homem: estende a mão. Assim ele fez e a sua mão
foi restaurada. Ou seja, os fariseus eles não se importavam com as pessoas, eles se importavam mais com as suas tradições do que com as pessoas propriamente ditas. Com as pessoas que sofriam à sua volta, eles não estavam se interessando. E Jesus demonstrou ali que o que mais importa para Deus é o homem. O homem é muito mais importante que um sábado. Se deixar de considerar o amor ao próximo, qualquer preceito da lei torna-se letra fria, vazio de propósito e de significado. Então, nesse segundo ponto, a gente vê essa cosmovisão, essa maneira de Jesus ver o mundo, essa maneira do Filho do Homem entender o mundo, avaliar o mundo à sua volta, né? Em relação aos pecadores que ele considera como doentes espirituais, em relação ao jejum, em que ele ensina aos judeus ali o real significado do jejum, e em relação ao sábado, em que ele dá demonstrações de que o homem é muito mais importante do que o dia da semana. No terceiro ponto, a gente vai falar sobre os 12 apóstolos e as bem-aventuranças. Primeiro subponto, a escolha dos 12 apóstolos. Lucas capítulo 6, verso 13, diz da seguinte maneira: E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Tá? O que é interessante aqui nesse primeiro momento é que Jesus, Lucas capítulo 6, do versículo 12 em diante, ele passou a noite orando a Deus. É a primeira situação que é interessante para a nossa reflexão na escolha dos 12. É o próprio Filho de Deus passando uma noite toda em oração para a escolha do seu colegiado apostólico. Agora, com a oposição intensificada, Jesus se retira e passa a noite toda em oração. E ao descer do monte, Jesus escolhe 12 dos seus discípulos para se tornarem apóstolos. Isso nos demonstra que em momentos de suma importância, como na escolha do colegiado apostólico, Jesus se lança em oração. Ele passa uma noite em vigília, buscando a presença do Pai, para que ele pudesse escolher aqueles homens que seguiriam Jesus na sua jornada e que depois estariam tocando adiante a obra de Deus. Isso nos passa um exemplo de que nós devemos orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17, um texto muito curto, mas muito importante para as nossas vidas. Orai sem cessar. Lucas 22,40, orai para que não entreis em tentação. Então é importante, nesse contexto aqui da escolha dos 12, trazendo para a nossa vida, nos dias de hoje, a importância da oração. Outra, o Filho do Homem ensinou-lhes pacientemente, com palavras e principalmente com o seu exemplo. Um exemplo de alguém que está não somente falando, mas ele também está demonstrando através de atitudes, através de gestos, através de ações, como eles deveriam fazer a obra de Deus. No segundo subponto, a gente vai ver as bem-aventuranças. Lá no versículo 26, diz da seguinte maneira, segundo subponto, as bem-aventuranças. Lucas, capítulo 6, verso 26, que diz da seguinte maneira: Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Aqui é interessante essa parte do Evangelho, segundo escrito por Lucas, é que há uma contraposição, como diz aqui o comentarista, às 4 bem-aventuranças. Há essa contraposição aí, em relação às 4 bem-aventuranças, seguem 4 ais. E isso aqui é interessante, que é específico do Evangelho escrito sobre a visão de Lucas. Aqui no verso 20, ele diz assim, ó, bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Verso 21, bem-aventurado vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurado vós, os que agora chorais, porque haveis de rir. Verso 22, bem-aventurados sois, quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia, exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. E o que é interessante é que essas bem-aventuranças que a gente também observa lá em Mateus, aqui
segundo a visão de Lucas, existe essa contraposição, né? Como ele diz aqui, existe esse contraste entre as bem-aventuranças e os 4 ais que a gente vai apresentar agora aqui. Primeiro, ele diz lá no verso 24, mas ai de vós, ricos, porque tendes a vossa consolação. Aqui a gente vê, como o comentarista está dizendo aqui, que o seu propósito, o propósito aqui de Jesus, não é provocar mudanças, não é condenar uma classe social. É importante a gente deixar isso claro para os nossos alunos, que Jesus não está defendendo uma ideologia política, Jesus não está defendendo uma classe social, tá? Quando ele está falando de vós, dos ricos aqui, ele está falando com aqueles que têm um propósito, que têm um propósito na sua vida, que têm um alvo, que têm a razão da sua felicidade apenas nas coisas materiais, apenas nas riquezas, apenas no reconhecimento humano. Jesus está falando com aqueles ricos avarentos, com aquelas pessoas que têm a avareza dentro de si, que muitas das vezes não precisa nem ser rico financeiramente, mas se sentem, são soberbos e entre as classes mais abastadas, pessoas que pensam dessa forma, Jesus está dizendo ai para essas pessoas, tá? Ai dos ricos. E aí ele diz, porque bem-aventurados e bem-aventurados são os pobres, a contraposição aí. Ai dos ricos, o bem-aventurados, os pobres. Lá em Mateus ele vai especificar, os pobres de espírito, porque vosso é o reino de Deus. Ou seja, quem são os pobres de espírito? São aqueles humildes, são aqueles que se consideram incapazes, que se reconhecem a sua fraqueza, que reconhecem a sua condição miserável. É dessa pobreza que Jesus está falando. Automaticamente também está falando dessa riqueza de pessoas que são autossuficientes muitas das vezes. É disso que Cristo está falando. Verso 25. Ai de vós, os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Aí a gente vê essa contraposição no verso 21. Bem-aventurados vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Lá em Mateus ele vai explicar. Bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, que de tais é o reino de Deus. Ou seja, aquele que tem fome, desejo, sede de fazer a vontade de Deus, de ver a lei de Deus sendo cumprida, de ver os mandamentos do Senhor sendo colocados em prática. É disso que o apóstolo, que Jesus está falando aqui, fazendo essa contraposição entre as bem-aventuranças e os ais. Ai de vós que estáis agora fartos, cheios de si, né? Porque vocês vão ter fome. Outro, verso 26 ainda. Ai de vós os que agora rides, porque a vez de lamentar e chorar. Aqui a gente vê essa contraposição a bem-aventurados vós, os que agora chorais, porque a vez de rir. Bem-aventurado aqueles que choram, porque serão consolados. Aqueles que choram com a sua condição de pecador, aqueles que choram com a sua miserabilidade, aqueles que choram com o mal acontecendo no mundo, aqueles que choram com a injustiça, com a violência, como a gente tem visto agora, por exemplo, lá no Oriente Médio, pessoas sendo assassinadas, pessoas inocentes sendo assassinadas. Isso causa dentro do nosso coração uma consternação muito grande e até mesmo choro devido à maldade humana. Bem-aventurados que agora choram, porque vocês a vez de rir. E aí também aqui, ai de vós quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Uma contraposição àqueles bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia e vos injuriarem. Isso fala daqueles que hoje em dia que falam em nome de Deus, mas se adequaram ao sistema desse mundo, mas que viraram amigos do mundo e que recebem elogios do mundo, recebem tapinhas nas costas do mundo. Ai desses, tá? Ai de vós quando vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas, em detrimento daqueles que são perseguidos pela justiça por causa de Deus, por causa da justiça. Então está acontecendo essa contraposição. Então ele está fazendo essa contraposição aí, né? Em vez daqueles que estão se adequando aos padrões e aos sistemas desse mundo, é melhor agora. Bem-aventurado é vocês que estão sendo perseguidos por causa da justiça, porque dos tais é o reino dos céus. Então, essas bem-aventuranças aqui que Lucas coloca, exatamente como Mateus, mas ele também faz essa contraposição. Ele faz também esse contraste
colocando também os ais. É interessante isso, ele coloca os ais para que aqueles que estão em oposição em relação àqueles a quem são bem-aventurados. É disso que Lucas está tratando. Último subponto, nós vamos falar sobre guias de cegos, trave do olho e 2 fundamentos. Lucas capítulo 6, versículo 40, que diz assim: o discípulo não está acima do seu mestre, todo aquele, porém, que for bem instruído, será como seu mestre. Aqui a gente vê Jesus falando através de parábolas e reforçando, como diz aqui o comentarista, o ensino que vem sendo ministrado. A parábola, por exemplo, do cego guiando o cego, ele está falando dos judeus, daqueles ortodoxos, dos falsos mestres da comunidade judaica que estão guiando pessoas para o inferno, porque eles estão vivendo uma vida cheia de pecados, uma vida cheia de injustiça, uma vida pecaminosa, e estão tentando levar pessoas aonde eles nunca foram, a presença de Deus, tá? Aí também a gente vê aqui a parábola do cisco, a parábola do cisco esclarece que, como é tolo, é impossível que alguém que tenha deficiências de caráter na vida e fé tente corrigir alguém que sofra de um mal menor. Ou seja, aquele antes de tu tirar o cisco dos olhos do teu irmão, tira a trave do teu. Ou seja, aquele que vive uma vida errada, em erros maiores, tentando corrigir aquele que tem alguns erros sim, mas bem menores. E é interessante também que antes de concluir esse capítulo, como diz o comentarista, Jesus passa por outros 2 exemplos preciosos, que são da árvore e seus frutos, e da boca e do coração, lá no verso 43 até o verso 45. A gente vai ler aqui, verso 43 ao 45, não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto, porque cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vidiam uvas. O homem bom do seu bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Ou seja, a árvore fala das nossas ações, da nossa natureza, né? Quem tem uma natureza ruim não pode produzir frutos bons. E aquele que tem uma natureza boa, honesta, ele sempre vai produzir bons frutos. E também em relação à boca e o coração, é que a boca vai falar sempre daquilo que o coração está cheio, como ele mesmo diz. As nossas palavras, elas são a expressão, as nossas palavras e as nossas ações são a expressão do nosso interior, do interior do nosso coração. Então, se o nosso coração, se o nosso interior é ruim, é perverso, as nossas palavras, as nossas ações também serão ruins, serão perversas. Então, é disso que Jesus está alertando os seus discípulos, para que eles possam entender que aquele que tem uma boa natureza vai sempre produzir boas obras. Aquele que é bom na sua essência, ele sempre vai ter boas ações. E aquele que tem ruindade na sua vida não vai fazer coisa boa. Da mesma forma, as nossas palavras e ações, se elas são frutos de um coração bom e limpo, elas sempre serão boas palavras, serão sempre boas palavras para edificação. Agora, se o nosso coração, se o nosso interior é ruim, é perverso, sempre vai trazer palavra ruim, conversa ruim e ações ruins. Então é disso que ele está falando nesse último subponto: guia de cego, trave no olho e 2 fundamentos. Aplicação pessoal: Jesus é o mestre e Senhor em sentido único e perfeito, mas do que aprender sobre ele, o grande desafio é tornar-se semelhante a ele. Essa aplicação pessoal é interessante, tá? Esse último parágrafo: mais do que aprender sobre ele, o grande desafio, meus irmãos, é tornar-se semelhante a ele. Nós fiquemos com essa palavra em nome de Jesus. Glória a Deus, que aula maravilhosa, meus irmãos. Deus falou profundamente no meu coração, espero que também tenha falado aí no seu coração, abençoado a sua vida, abençoado o seu ministério. Meus irmãos, se você ainda não é inscrito no nosso canal, nos ajude, vamos junto construir uma IBD inovadora. Você se inscreve,
aperta o sininho de notificação para sempre o YouTube estar lhe avisando quando nós postarmos um vídeo novo aqui no nosso canal. E aí você deixa o seu comentário, se você tiver alguma dúvida da aula que foi ministrada, você já deixa a sua dúvida. Com certeza vai ser um prazer para nós estarmos respondendo todos os comentários, tirando todas as dúvidas, mantendo essa conexão com os nossos irmãos professores que estão aí do outro lado levando a palavra de Deus, abençoando a vida dos alunos com a ministração da palavra de Deus. Então, nos ajude, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe os nossos conteúdos nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp e vamos juntos então construir uma escola bíblica dominical de sucesso, de resultado para a glória e honra do nome do Senhor. Nos vemos no próximo encontro. Graça e paz a todos.